Beleza? Eu vou falar dessa caixa d'água, gente. Eu quero dizer que eu conheço a Ceilândia pelo movimento dos incansáveis, pelo Dom Bosco, que foi o primeiro time que veio lá via Pente para cá, o seu Chico da Conceição. Viridiano era ponto esquerda lá no Dom Bosco. Pelo o movimento dos incansáveis da Lúcia Carvalho e de outros companheiros que eu não vou. Eu lembro da Ceilândia pela nossa luta. Eu não lembro por nenhum monumento. E olha que eu acho bonita a casa do jogador. Mas eu lembro pela nossa história de luta e de resistência. Tá certo? Tudo outra coisa que construí aqui nessa cidade não lembra essa cidade. Para imaginar a caixa d'água, pode até estar. Mas pode estar imaginando daquilo que sai dessa cidade. Da nova geração eu quero discutir. Da nova geração da cidade eu quero discutir. Se está no imaginário. Eu estou fazendo é provocando, não. É uma posição que eu tenho. Entendeu? E aí, gente, quem vai fazer o que fizer com a estrada do Salão no centro derrubar a caixa d'água, não. O que nós tínhamos que derrubar, eu já fiz, foi tirar aquele quadro dos ex-administradores da administração. De quem acabou com a cidade, gente. Botei do lado virado para o banheiro. Foi isso que a gente tem que fazer, olha. Tá certo? E a minha única pena e sentimento que eu tenho é que ainda tem a foto do companheiro outro lá. Senão nós tínhamos destruído aquilo ali mesmo. Ali está o conjunto das pessoas que destruíram e usaram a gente. Então o que tem que cair é aquilo ali. Entendeu? E vocês podem ter certeza. Aí o senhor tem razão. A administração tem que dar estrutura ao redor da universidade, senhor. Vamos fazer isso na hora certa. A administração não tem estrutura para isso, mas conte conosco isso. Ainda bem que eu tive mais consciência sobre a caixa d'água do que acidentes. Né? E está aqui o Manuel Germão falou novamente disso. Né? Tem que explanar, a gente tem que discutir a cidade, a cultura daqui mesmo. Entendeu? Eu acho que você vai falar das pessoas que podem nos ajudar nisso na cantina. Na hora certa, nós vamos estar discutindo isso. Gente, uma problemática aqui na fala da Dora, cadê ela? Dora, você está correndo de razão. Nós não temos mais espaço para fazer creche. Então, vamos ter que usar os próprios que nós temos, aquele modelo tradicional das casas. Mas eu estou falando para dizer o seguinte, e aí eu espero que não tenha nenhum conselheiro tutelar aqui, mas foi o mal que aconteceu na politização dos conselhos tutelares. Ficou uma disputa para eleger os conselhos tutelares entre vermelho e azul, e a causa, que era a causa da criança, a causa da família, ficou para o segundo debate. Então, quando politizamos o sistema de saúde, olha o que é que deu. Quando politizamos a polícia e a segurança, olha o que é que deu. E nós estamos politizando o conselho. A briga do conselho é o vermelho contra o azul. É os nossos companheiros do PT que estão no conselho contra os outros. É os outros contra os nossos companheiros. E a causa, por isso que eu consigo votar para chamar todo mundo de companheiro, porque nós somos companheiros de causa, a causa é o segundo plano. É depois que estão lá que querem discutir. Está errado. E essa questão da criança e do adolescente tem que ser analisada. E eu quero dizer o seguinte, eu não tenho conteúdo para fazer esse debate. Não tenho, é uma causa que eu não tive oportunidade de avaliar, de estudar. Falo isso com a maior humildade do mundo. Só tem uma coisa que eu discordo, né, que a questão dos moradores de rua não é um problema, é uma situação. E essa situação tem que ser revista, tem que ser retomada. Porque se nós vamos tratar os moradores de rua dessa cidade como um problema, de que forma resolve o problema? Acabando com eles, tirando, sem analisar a causa, a situação. Uma entidade se credencia, tem os perfis para receber a Vila Olímpica, ela vai lá, recebe a Vila Olímpica, recebe 800 mil reais iniciais e depois recebe 300 mil reais mensal. E onde é que está a gerência? Onde é que está nós, a população, fazendo a gerência disso? Então eu tenho dificuldade com essa gestão, com esse modelo. Eu não tenho dificuldade com a prática do que representa as Vilas Olímpicas. E eu acho que tem que ter um conselho para acompanhar a execução das Vilas Olímpicas, gente. Porque é dinheiro público. Não pode se dar apenas entre a Vila Olímpica, que uma entidade gerencia, e a secretaria. Porque senão o processo é viciado. É por isso que dá corrupção.
porque o povo participa da gestão. Então eu sou contra o modelo. Eu não sou contra o modelo que hipótese alguma. Eu acho que eu sou contra o modelo de gerência, a gestão. Eu já me coloquei na lista lá voluntária para ajudar Tá correto. aquele negócio lá, porque eu sou conselheira fiscal da escola da minha filha. Foi só dessa maneira que nós conseguimos resolver as coisas lá. Mas tem que ser, se não tiver, se a gente não for atrás, não funciona. Professor Chaú, então se tem ciência de ginásio, aí a ex-primeira-dama, com prédio de inauguração do ginásio aqui na Ceilândia do Sul, com as faixas lá, obrigado. Qual é o nome dela agora? A esposa do Karina Rosso. Encheu de faixa. Quero convidar todos a fazer uma visita do ginásio e ver como é que está. Faltou um acabamento inteiro. Aí você vai dizer que marcou a gestão do primeiro ginásio. Nós não fizemos o primeiro ginásio, não. Fizemos a primeira gaiola. A gaiola. Tá certo? Fizemos uma gaiola. Tá certo? O que nós temos que discutir, professor Chaú? Agora a justiça liberou o castelo de inglês. Porque eu conheci, não foi eu que batizei. Era o ginásio que está cercado. Nós temos que discutir o que fazer com aquilo. Entendeu? Nós temos que discutir o que fazer com aquilo. Tá certo? Se vamos fazer um ginásio pequeno, se vamos fazer uma praça cultural, se vamos fazer, não sei, discutir o que fazer com aquilo, ou se vamos demolir. Nós temos que discutir o que fazer. Eliseu, eu falei, o Chaú, a questão das Jogos Olímpicas, o Luciano, a Doris, o Braz. A questão do PDL é tudo. Mas ainda tem espaço para a gente discutir o PDL de 100 anos? Sobrou alguma coisa? Entendeu? Então, assim, o que sobrou nós vamos ter que cuidar. E aí eu vou encerrar minha fala dizendo o seguinte, olha, gente. Vou voltar na história da caixa d'água. Sabe por quê? Sabe o que simboliza essa situação da Ceilândia? E podem ser contra alguns. Era a Madeireira Santo Antônio, que faz parte da história da Ceilândia. Era a Sinfel João Batista, era o supermercado MG, era o supermercado Pedrosa, e outros não vou lembrar agora. Nós temos que resgatar isso. A caixa d'água é um símbolo, tá certo? Que muitos até zombam a gente quando fala da questão da caixa d'água. Que por muitos anos a Ceilândia tinha uma caixa d'água e a cidade não tinha água. Não estou mentindo, não, gente, não estou exagerando em nada. Entendeu? Eu quero pegar aqui uma figuraça nossa da Ceilândia, encontrar aqui o morador mais antigo, mais velho da Ceilândia, e fazer uma estátua dele e dizer: esse aqui simboliza a Ceilândia. Você está entendendo? Nós vamos trazer as pessoas e homenagear. Eu quero dizer o seguinte: independente de mim, aquela caixa d'água vai ficar onde está, do jeito que está. Ou então, o que nós vamos fazer? Tirar a KF dali e fazer o shopping Ceilândia ali. Pronto. É isso que eu quero. E só faz isso se tiver coragem. E só faz isso se tiver coragem e se a população entender. Como já eu vejo que estão todos cansados por mim, eu ficava até de manhã, e daqui os dias para a administração, eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer a todos por ter me ouvido até agora. Alguns consideram até que não falam muita besteira, é verdade. E quero dizer o seguinte, gente, tudo isso que eu falei, tudo que eu coloquei aqui na nossa intenção. Se não tiver o apelo popular para isso, se não tiver Papai do Céu para me ajudar, não é só a mão do homem que vai fazer, não, gente. Entendeu? Ou nós estamos todos levantando a bandeira dessa cidade para todas as questões e priorizando, olha o que eu vou falar, e priorizando o que é prioritário. Entendeu? Ou nós vamos conseguir, eu vou tapar o buraco, cortar a árvore, o governo deu um puta reajuste para o serviço administrador agora. E eu quero, gente, eu não quero ter sido mais um, não. Senão a minha avó vai junto dos outros no buraco. Eu quero marcar uma fase nova nessa cidade, construída por cada um de vocês. E principalmente construída por um movimento popular.